Olá, meu nome é Fernanda, somos alunos de Processo Civil 3 e hoje iremos abordar em nosso trabalho a liquidação e execução civil da sentença penal condenatória, um estudo do caso. Nosso grupo é formado por 7 componentes, dentre eles temos Adriele Barbosa, Fernanda Aguiar, Maiane Dourado, Juan Santana, Suelen Vidal, Suzy Souza e Wesley Pereira. Já na introdução a respeito da liquidação e execução civil penal condenatória, temos um dos fatores secundários, a sentença penal condenatória transitado em julgado, que é a criação de um título executivo na esfera civil, mesmo que o juízo não faça nenhuma referência a esse respeito. Logo após, vamos fazer uma abordagem ao escrito de Paulo Roberto Queiroz e logo após iremos fazer um estudo do caso concreto escolhido pelo grupo, que o tema foi roubo majorado. Agora nossa colega Suzy vai dar continuidade sobre a introdução. Olá, dando sequência ao que minha colega falou, a gente vai falar um pouco sobre a liquidação e execução civil da sentença penal condenatória. Um dos efeitos secundários dessa sentença penal condenatória transitada em julgada é a criação de um título executivo. No livro de Manual de Processo Civil de Daniel Neves, ele traz que houve uma discussão muito grande doutrinária em relação a essa criação de uma sentença de um título executivo, né, a partir dessa sentença penal condenatória. Mas essa discussão, ela foi pacificada quando houve as alterações feitas na Lei 11.719 de 2008. E aqui o que vai nos interessar é o artigo 63 e o 387 do CPP, onde consta que o artigo 387 diz: o juiz, ao proferir sentença condenatória, no seu inciso 4º, ele diz: fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. E no artigo 63 ele traz que, transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível, para o efeito da reparação do dano ao ofendido, seu representante legal, os seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º do caput do artigo 387. Então, isso daí, o que nos traz? Nos traz que no artigo 387, quando ele diz fixará, traz uma ideia de imperatividade, mas na verdade não poderia consagrar essa imperatividade, porque a omissão do juiz num crime, num direito penal, ele não deve, por omissão ou algo do tipo, não seria cabível o recurso de embargo de declaração e nem de anulação de sentença, segundo Daniel Neves. Para ele entende que não seria cabível, uma vez que o juízo penal deve estar mais centrado na condução tradicional do processo penal. O artigo 63 prevê que, transitada em julgado a sentença penal condenatória, o ofendido poderá entrar diretamente com sua execução pelo valor mínimo fixado em sentença concomitante com a liquidação dessa sentença. Não há que se falar, neste caso, em coisa julgada material, que quer dizer impossibilidade de alteração da decisão judicial dentro do mesmo processo e nem de outro, tendo em vista que os seus efeitos irradiam para além desse processo do qual foi decidida a questão. Fato é que o valor mínimo é indiscutível. Olá pessoal, tudo bem? Seguindo o que a colega falou, a gente tem que, havendo um valor mínimo fixado na sentença penal condenatória, haverá indiscutivelmente um título executivo. A partir daí, segundo Marcos Vinícius, no seu livro de Processo Civil Esquematizado, ele nos diz que é indispensável a citação do réu, para que ele efetive o pagamento dos valores. Valores que serão também revisados na esfera civil pelo juiz, para que chegue o valor correto, a sentença líquida correta da indenização. A partir daí ele tem os 15 dias para pagar, caso não pague, a gente já sabe, tem a multa e também o risco de penhora dos seus bens. Seguindo aqui, a gente tem que Daniel Neves, um autor que ele nos
nos traz aí algumas situações de risco da perda do título executivo a partir de uma revisão da sentença penal condenatória, na qual a perda desse título aí ocorreria tanto na situação de não reconhecimento do dano, como também da possível devolução de valores em caso de pagamento tenha sido realizado. Também ele aborda a situação de em caso de conflito das sentenças. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês do que é falado nesse ponto, que diz: a possibilidade de julgamentos contraditórios no juízo penal e civil, em especial quando a ação civil for julgada improcedente e transitada em julgado, é possível ao executado alegar ofensa à coisa julgada numa execução fundada na sentença penal condenatória. A doutrina, em sua maioria, diz que não. Inclusive, o STJ já decidiu, salvo o artigo 65 do CPP, que expressamente prevê a coisa julgada civil da sentença penal. A sentença civil tem eficácia executiva autônoma, não sendo desconstituída por sentença penal absolutória transitada em julgado. E é isso, a gente vai seguir aí com a explicação dos outros colegas. Olá, eu me chamo Maiane, fiquei responsável por comentar a respeito do escrito de Paulo de Souza, Efeitos Civis da Sentença Penal. A sentença civil e a sentença penal são análogas, onde a sentença penal é a decisão judicial a qual poderá ser condenatória ou absolutória. Diante de tudo que Paulo mencionou, o que mais me chamou a atenção foi a questão da intimação da sentença, a intimação do réu. Entende-se que quando o réu está preso, o detento e seu advogado são obrigatoriamente têm que ser apresentados quando são intimados. Caso o réu esteja em liberdade, esteja solto, não é obrigatória a sua presença, fundamentados assim no artigo 392 do CPP. Só será obrigada a presença do réu em caso que ele esteja encarcerado. O que Paulo discorda totalmente, porque para ele entende-se que o artigo 392 do CPP prestigia os princípios do contraditório e da ampla defesa, não a sua literalidade. Sua intenção é pautada nas garantias de uma Constituição Democrática de 88, e não segundo os valores mencionados no Código de 1941 e na Constituição de 1937, que para ele era autoritária e já se foi superada. Com isso, ele acha que a pessoa que mais sofre... Hoje eu vou falar um pouco sobre o escrito de Paulo de Souza de Queiroz, que é intitulado Efeitos Cíveis da Sentença Penal. De acordo com seu pensamento, as sentenças penais e as sentenças cíveis, elas são análogas. A sentença penal, ela é uma decisão do juiz que pode ser absolutória e condenatória. A sentença condenatória é quando julgam procedente as deduções da acusação. Elas podem ser mistas, que é quando apresentam parte absolutória e parte condenatória, como, por exemplo, quando um réu é acusado por um crime, mas é absolvido por outro. Já na sentença absolutória, julgam inconveniente o pedido condenatório e ela pode ser dividida em absolutória própria, que são nos casos que estão fundamentados no artigo 386 do Código de Processo Penal, e absolutória imprópria, que é quando o juiz absolve o réu, mas impõe a ele uma medida de segurança em favor da sua inimputabilidade. Bom dia, eu sou Juan e vou falar sobre o caso escolhido pelo meu grupo, onde há uma obrigação a ser executada na esfera civil. O caso em questão trata-se de um roubo majorado e corrupção de menores. O roubo foi cometido por duas pessoas, onde há um maior de idade e um adolescente de 15 anos, que foi contra a vítima Thaís, que estava chegando na sua residência, no seu veículo, um Fiat Palio. E os dois chegaram em uma moto, onde subtraíram da vítima esse veículo. A todo momento, o menor de idade ficou apontando para ela uma pistola, o que causou um enorme estresse e transtornos, e o fato de que a vítima estava grávida de 8 meses. Logo após o crime, ela precisou ser hospitalizada
pelo grande estresse que foi causado, e os dois meliantes foram presos logo após pela polícia. No processo, ela pede uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000 por todo o transtorno que ela passou. E então a defesa do réu alega que ele não tem condições de poder arcar com esse valor e pede a redução dos R$ 5.000 a R$ 500. Minha colega Suelen vai dar continuidade ao caso. Após a apresentação do caso concreto, caso de estudo explanado pelo meu colega Juan, fica fácil apresentar o próximo passo processual. Sendo assim, a indenização é um efeito de condenação. Com isso, gera o dever de ressarcir ou reparar um dano causado à vítima. Esta reparação e esse dano vai se dar através da aplicação dada pelo juiz penal na sentença penal condenatória que, após transitado em julgado, gerará um título executivo judicial. Esse título executivo judicial será executado no juiz cível através de uma ação chamada ação ex delito, que é uma ação de reparação de dano moral ou material oriundo de um ilícito penal. Com isso, e com essa minha última fala de como se daria a execução em casos de sentença penal e a execução da sentença penal na área civil, encerramos assim este trabalho, agradecendo ao professor, em nome de todos os colegas aqui apresentados, a oportunidade de aprendizado desse semestre. Desejo ótimas festas ao professor, um bom descanso e até a próxima.